Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado por Rafael Silva, este que está ao meu lado, para conversar com empresários, com empreendedores, com inovadores, com gestores, com líderes aqui de Blumenau, de Santa Catarina, por que não do Brasil também, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender, e é isso que a gente quer mais do que nada, né, Rafa? É isso aí, Gente contar que traga histórias bacanas aqui É. de empreendedorismo e que possam aí inspirar as pessoas a fazer algo parecido, não exatamente igual, mas algo parecido, né? Não na mesma área, em outras áreas, enfim. É No sempre fim, bom. cada um tem a sua jornada, né? O que a gente faz é se inspirar na jornada dos outros também, né? E sempre quem trabalha num setor tem muito a ensinar para quem trabalha em outro setor, porque senão fica aquela panelinha o tempo todo, trocando as mesmas ideias, aí vem alguém de Dos fora mesmos e... problemas, né? Faz sentido. Exatamente. Que nem sempre vão ser os mesmos, né? Tem isso também, né? Enfim, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, por onde provavelmente você está assistindo a gente. Além de se inscrever, já aproveita e já dá um like e já compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode aproveitar. A gente vai falar de tecnologia hoje, não se esqueça, e de educação também. E também aproveita para acionar a sineta também para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas aí no nosso canal aqui no YouTube. Aproveita também para seguir Antes Tarde do Que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer plataforma de podcast. O Antes Tarde do Que Nunca está lá também. Siga para poder ouvir quando e onde bem entender. Okay. E também aproveita e segue também já o podcast ATDQN, que são os iniciais de Antes Tarde do Que Nunca, lá no Instagram, @podcastATDQN. A gente joga lá a agenda, os bastidores, os cortes, enfim. Muito conteúdo para você também poder aproveitar de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. E lá assim. é um álbum pequeno de figurinhas, então tu pode descobrir quem passou por aqui. Nada, pequeno gigante. No sentido num corte, né? Tu consegue descobrir quem passou por aqui, dando uma olhada no feed, e aí sim pode se aprofundar vai se aprofundar no YouTube e no Spotify, exatamente. Vou falar de quem traz a gente até aqui, quem paga essa conta. Manda ver. Obrigado demais a ProWay, para mim uma das melhores escolas, principalmente em tecnologia. Pai e mãe de um projeto Entra 21, um projeto que já por 2015, eu acho, trocentos anos. Mais. 2005, não, acho que foi. Aí sim. Foi 2005. Aí sim. Já formou mais de 7 mil desenvolvedores. Então a ProWay é para quem está buscando uma carreira nova, ou para quem tem uma carreira, mas está querendo se atualizar, ou dar uma olhada para o lado e ver carreiras que existem hoje. Não, hoje estamos falando de tecnologia, estamos falando de inovação. Então tem muitas carreiras que nasceram recentemente. Então a ProWay, para mim, é o lugar que você deveria buscar minimamente para se atualizar ou ainda transformar a sua vida através de uma carreira nova. E para quem é uma empresa, principalmente de tecnologia, tem a ProWay Company. Você chama a ProWay, fala, ajusta as skills que você precisa transformar, traz uma galera para educar esse primeiro time, quase fazer um onboarding dentro da companhia e consegue contratar através da educação. Ou seja, a ProWay pode ser a sua empresa, o seu braço de contratação também em tecnologia. Chama a ProWay que certamente algum tipo de produto lá dentro, ou se você está pensando em mudar de carreira, algum tipo de educação. A gente que vai falar de educação hoje, então vai estar lá para você. E também há uma das melhores empresas para se trabalhar, que é a Premier Soft. Também quem veio da ProWay pode se candidatar a uma vaga, também é uma das melhores empresas para se trabalhar por 2 vezes no Brasil. E é de Blumenau, Santa Catarina. É uma fábrica de software. Então, tudo que você possa imaginar na tecnologia é ou quase é possível. Chama a Premier Soft para melhorar dentro da indústria, atualizar um processo, digitalizar algum tipo de informação, criar um aplicativo novo. A Premier pode ser a casa onde isso tudo é feito de forma simples e com foco na entrega. E se você tem um time de tecnologia e precisa fazer entregas rápidas, você pode chamar a Premier para fazer o modelo outsourcing. Eles alugam um time para você, você vai lá e faz a entrega com uma velocidade maior sem inchar o seu time. E depois você devolve para eles assim, limpinho, só fazer uma vistoria em cada dev. Limpa bem, lava bem e devolve, lava né? bem os dev e devolve para eles. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil. A Isidoro Automóveis. Tu falasse muito rápido. Falei rápido. Eu entendi que falasse Isidoro Automóveis, que é a 8ª loja maior do Brasil. Tem quase 40 anos. Se você está comprando, é o lugar que você deveria consultar, mas principalmente se você está vendendo, vai no isidoro.com.br.
ou até nas redes sociais deles, chama e durante o horário comercial eles têm até 1 minuto e meio para te atender, conversa com eles se está comprando ou se está vendendo. Tem lojas em Blumenau, tem no centro da cidade na 470, também tem em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. Mas no isidoro.com.br, no sul do país, você pode ser atendido. E para finalizar, quem está produzindo ou pensa em produzir conteúdo e tem uma grande responsabilidade, né? A gente entende que, querendo ou não querendo, quando tem marcas que têm uma super responsabilidade, não quer fazer isso de forma amadora, chama a gente que vai ter muito profissionalismo, tanto o estúdio quanto o time, equipamento, absolutamente tudo da forma que você quiser. Build to suit, do jeito que você quer. Com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, para você poder gerar conteúdo e atingir de forma mais orgânica, né, o teu usuário, o teu cliente ou quem precisa buscar pelo seu serviço ou seu negócio. Então, vai no @podcast ATDQN, fala tanto com a Lara quanto com a Xana, que certamente elas vão criar algo que funcione tanto para aquilo que você quer, como realizável, quanto o budget que vocês têm para poder montar esse projeto. E é isso. É isso. Cara, falando de educação, falando em Eu tecnologia, ia falar isso. tá totalmente A gente falou de educação, tem a ver com educação, o nosso entrevistado de hoje. A gente falou com tecnologia, tem a ver com tecnologia. É isso aí. Isidoro está completando 40 anos. 40 anos. A empresa está completando 40 anos também, verdade, olha só. cara, os 3. Michel Weigmann está aqui com a Do gente, Match. ele é CEO da EduSoft. Para quem não conhece, a EduSoft é uma produtora de software para escola. Vamos lá, de gestão de escola. Resumindo assim, né, em poucas palavras, mas a gente vai aprofundar todo esse trabalho aqui. Tudo certo, Michel? Perfeito. Bom dia, Pancho. Bom dia, Rafael. Tudo bem? É isso aí. Agradeço demais a tua participação aqui. Vocês estão prestes a completar 40 anos já. Eu tive a ousadia de perguntar, tu estás lá desde o começo? Ele falou, só se eu fosse lá com 3 aninhos de idade. Tu entraste depois, né? Tu vieste depois do início da... É o filho, Não. É genro Não, é também, genro. rapaz. Sempre achei que fosse filho, Genro. Mais um, né? Mais um, a gente tava que comentando teve uma isso. sucessão boa, Exatamente. de sucesso, exatamente. e sendo genro. Exatamente. O que é o isso. pavor de todo sogro, né? O genro é o Nesse pavor caso do... foi a solução. não foi. As filhas que escolhem É bem, né? verdade. Boa. As filhas ou os filhos, né? Os filhos. Acontece também isso, ou os filhos, enfim. Como é que Michel, começou a tua história, Michel? Tu nasceu em Blumenau mesmo ou veio da Alemanha? Não, eu sou blumenauense, Blumenauense? já de muitas gerações. De que Em bairro que que é? bairro vocês moravam quando nasceram? Eu sou do Texto Salto, Ah, bem alemão também. bem alemão, mas o meu antepassado que veio para a Alemanha já tem carta de naturalização de 1880. Ah, Caraca. o Inclusive primeiro, tem esse documento. É? o primeiro que veio O primeiro da que Alemanha veio em 1880 já estava 1880. naturalizado. Exatamente. Entendi. E veio para Blumenau já? O Boa que me pergunta. consta, sim. Né? Mas Blumenau era Mas gigante. Blumenau era aquela coisa, gigante, exatamente. então nós vamos achar gente aí Entendi. nas redondezas todas, né? E todos que tu achar com esse, tu me perguntou antes, né? Com esse sobrenome, vão ter algum laço, não tem Mas jeito. deixa eu te perguntar então, o pessoal da Weigmann Bicicletas tem a ver também com a família, então? Tem a ver também. Ah, entendi. Tem a ver também. Mas não é a família direta, não é nem pai, nem Não. irmão, nada disso. Não. Entendi. Porque É que na Weigmann época pra mim... chegava e assim, Blumenau, vamos pegar no começo dos anos Era mais 1900, era era um mato, né? Sim, Bem sabe, era era uma mato, vila. então as pessoas iam se espalhando, então não Exato. necessariamente se encontravam depois de 50 ou 60 anos. Ah, e Blumenau até a década de 30 era até lá em Ibirama. É verdade. Era até Gaspar Ilhota, É, enfim, verdade. era muito grande, né? Só ali na década de 30 que houve essa Desmembramento. separação, vamos dizer assim. Então tem muita gente que é de Ibirama, mas que nasceu em Blumenau. Né? Ou teve o pai que nasceu em Blumenau, ou o avô que nasceu em Blumenau. Que era Porque lá. era Blumenau, É, exatamente. Mas me conta, nasceu no Texto Salto, estudou onde? Estudei na Quintino Bocaiúva, Escola Municipal, em Texto Uhum. Salto. Depois vim parar aqui no Santo Antônio, na época, né? Aham, Hoje é Santo Bom Antônio. Jesus. Bom Jesus. E aí fomos para uma FURB. E Fez que faculdade na FURB? Eu fiz Direito. Foi É a primeira? Foi a primeira e única, né? E única. Primeira e única. Aí foi curioso, porque a princípio não era minha escolha, vamos dizer assim, né? Quem é que escolheu pra ti? Não que escolheu pra mim, né? Mas eu cheguei pro meu Na época tinha isso, né? Mas ainda De- saudoso Sim, pai, claro. pai. pai meio que Claro, escolheu. geralmente o pai a mãe- escolhia. Meu pai sempre trabalhou em empresas de grande porte, era contador, diretor da empresa e tal. Aí eu cheguei, pai, eu vou estudar administração. Você é sempre metido a querer ser empreendedor e Sim. tal. Aí ele chegou assim, não, isso não serve pra nada.
É Vai que sempre- aprender um pouquinho de tudo e não vai Olha, aprender Eu ia nada. falar, sempre, Né? há muitos anos atrás, lá nos anos 80, 90, ser generalista era uma coisa ruim. É, Né? Hoje, ser generalista é uma coisa boa. Né? Mas exatamente. é que a faculdade E a de administração... administração? Eu comecei 2 vezes a faculdade de administração, pra ter uma ideia. Sério mesmo? Insisti na burrice, mas enfim. Não, eu acho que faz sentido hoje em dia a Faz. faculdade de administração. Hoje em dia eu acho que faz sentido, né? Mas pra época eu acho que não fazia tanto sentido. Não, eu acho que até fazia sim, mas acho que o que vem depois da formação, da graduação, é o mais importante, né? Os Concordo MBAs contigo. da vida, no caso da administração, eu acho que, Daí- por isso que eu acho que assim, se tu és advogado, por exemplo, e fizer uma pós-graduação em gestão, em um MBA em administração, em gestão de empresa, vai casar melhor as coisas. Complementar. Eu tenho essa sensação, não sei. Exato. Mas hoje eu acho que tu tens razão, o nível já melhorou 1000 vezes, não dá nem pra comparar, né? Antes a administração era, desculpa, mas antes a administração era curso pra quem não sabia o que fazer. É o que eu tinha Não sei o que eu vou nos fazer, anos vou fazer 90, administração. 2000, Isso era aí, isso. O exatamente. cara ia fazer administração porque ele não estava com a certeza daquilo que ia fazer. Mas isso é com administração, é com direito também. É Com mesmo? direito também? Porque direito também te abre um leque É. Gigante. de são só profissões diretamente ligadas ao direito, são 20 e poucas profissões, não me lembro agora certo, né? É verdade. Aí ele chegou, continuando, meu pai, né? Ou tu faz contabilidade ou tu faz direito. Eu, porra, Ou tu é maluco, contabilidade. Eu lá com 17 anos, contabilidade, Meu eu já tinha Muito careta, né? ajudado ele, algumas coisas, pô. tu já tá. sabia da dimensão do É. problema que era. Eu não ia ter saco pra ficar lá lidando Aham. com balanço e coisa. Aí, eu vou fazer direito, mas é pra administrar empresas, tá? Então tá. Direito empresarial, vou fazer. Empresarial. Foi. Fez fazer. e completou o curso. Completei o curso. Só estudava Gostou nessa ou época? não durante esse tempo? Gostou? Gostei. Na verdade, tinha aplicação, né? Eu gostava muito, justamente, da parte societária, Uhum. parte tributária, enfim. A né? parte De certa empresarial mesmo. forma, te ajudou agora numa sucessão familiar. De certa Me forma, dá uma- muito aprendizado. Me deu uma base sensacional, inclusive para gerir empresa. Entendi. Fiz a graduação, fiz uma especialização depois Em quê? Em direito também. em Direito do Trabalho. Por quê? Chegou na época de fazer estágio no final do curso, ao invés de parar dentro de um escritório de advocacia, fui parar dentro de uma empresa chamada Cristais Hering, que Ah, tinha, Cristais Hering. tinha lá Gigante. 300 ações trabalhistas, 200 ações Já civis estava e naquela situação tributárias, complicada, né? né? E não tinha muito o que fazer. Uhum. Aí Caiu no meio desse ninho ali. caí no meio daquele ninho, né? Aí aquele estágio de direito, na verdade, virou um baita estágio de administração, né? Eu ia Sim, falar, imagino. eu ia falar isso. Gestão de crise, de problema, negociação. Então, foi sensacional. E a Cristais Hering não tinha relação com família daí nesse caso? Não, né? não. Tá. Foi simplesmente uma oportunidade que tu Foi um tivesse lá estágio. como estágio. Foi um mesmo. estágio, né? E conta um pouco de como foi esse momento na tua vida, porque tu era jovem, né, estudando direito, Caiu no meio de uma fogueira cara, gigantesca. caiu numa situação que era olhada com binóculos ou com coisa pela cidade inteira, né, o que estava acontecendo Verdade. ali com a Cristais Hering. Não, vou dizer que não foi fácil. Né, dizer gente que estava com- A preparado gente para com isso. 20 anos não tem estrutura para lidar com aquele monte de coisa. Eu Uhum. passava o dia, a tarde, fazendo audiência trabalhista, recebendo oficial de justiça, e pressão daqui, pressão de lá, e Deve mas, ter enfim, sido... tenso. Eu ia falar, deve ter sido melhor que o MBA, faculdade, Foi uma- tudo, né? Senhora escola. É. Foi uma senhora escola. Né? Serviu até para eu achar um casamento. Não, é Tudo sério? certo. Ela era uma das funcionárias da Cristais? Ela né? trabalhava no escritório de advocacia que prestava serviço para cristais. Entendi, Ah, olha só. entendi. Olha só. Então, Se aproximou. dado o tamanho de problemas, né? Chegou um momento que eu tive que estar todo dia lá no escritório de advocacia, né? Ah. Até mais, né? Depois de um tempo, até Opa. mais, né? Todo dia tem justificativa, né? Opa. E, enfim, Legal. aí começou o relacionamento e estamos aí Quanto tempo até... depois se noivaram e. Em um ano, nós noivamos. Depois, em mais, alguns aí Casado. casamos. E ela era filha do fundador da Do Edsoft. fundador da Edsoft. Entendi. Aí liga as histórias, Aí né? liga as histórias. E Quanto tempo depois da Cristais Hering tu saiu? Quanto tempo tu ficou lá na Cristais Hering? fiquei na Cristais Hering ali até 2005, por aí.
Mas não só como estagiário, então. Foi admitido depois? Depois eu fui demitido Tá. e tal, né? E depois... Cheguei até a assinar algumas ações como advogado, no final, Certo, cheguei a entendi. fazer OAB, aquela coisa toda. Passou na OAB? Passei. Claro, senão ele não ia assinar tinha como advogado. assinado, Tive né? que fazer um mandado de segurança ainda pra Sério? ter a inscrição, mas deu certo. Né? Deu certo. Conta mais. Agora, como é que foi esse negócio aí? Tu fez a prova e não deu Eu certo? fiz a prova, né, aí quem foi corrigir na época não somou os pontos certo. Deu a pontuação e não somou. Que filha da mãe. Né? E faz recurso administrativo e não vai e tal. Até conseguir. Aí, mandado de segurança, judicial, e aí foi, né? Tu ficaste então na Cristais até 2005, mais ou menos. 2005, né? Aí eu tava saturado, aí não deu mais. Quanto tempo? Foi 2001, final de 2001. 4 anos. É. 3, 4 anos. A fogueira o tempo inteiro, enfim. É difícil, né? Quando tu liga no trabalhista, é uma coisa muito sensível, né? Muito sensível. Exatamente. Mas eu sempre tive essa chama do empreendedorismo, né? Uhum. Tanto é que eu, com 16 anos, fui emancipado para poder ter empresa. É mesmo? Caraca. Aí, abri uma sorveteria na praia, não sei o que, a minha temporada. Passei 2 Meu temporadas Deus. trabalhando. Que não sei o quê. legal. Naquele tempo a gente não falava de startup, não Ah, tinha, né? sim, existia exato. isso. Era exato. outro mundo, era, vamos dizer, economia ser real, né? Era ser empresário. É, Era ser empresário. Tinha que né? meter a cara e ralar, né? Ah, E, Passava enfim, as férias na praia. aí vendendo passava as chocolate. férias na praia. Quando eu era criança, minha mãe tinha loja, passava a infância atrás de balcão de loja. A gente vai pegando essas coisas, né? Entendi. E, na verdade, fui criado para ser dono do meu nariz, né? Não Uhum. para trabalhar para os outros. Aí tava de saco cheio ali na Cristais. Uhum. E meu pai tinha feito uma bobagem, comprou uma empresinha ali que tava meio parada, uma têxtil, cama, mesa e banho. Situação meio complexa, sabe de um? mas estava ainda funcionando? ou Tava parado? funcionando, mas aquele, né? Nas capengas ali. É, Já que estás acostumado com já que tô cristais, acostumado com o né? problema, Pega essa né? encrenca aqui Esse pra te problema dar. Aí eu- ia ser fácil. sabe, não, vou tocar o negócio. É. Foi. Lembra que idade tu tinha? 2005, Ah. eu tinha 24. Quatro. Uhum. Meio Por aí. jovem pra caramba. Jovem, tem que trabalhar, né? Uhum. Não me via abrindo, me aprofundando muito na advocacia também, então queria empreender. Tinha aquele negócio na mão, vamos lá. Aí foi indo. Ali no meio fiz um MBA de marketing, Uhum. me deu uma base, uma parte daquilo que faltava, né? Uhum. Lá da administração. Sim, tinha. O resto da administração eu tive que correr atrás, né? Teve que achar quem fizesse, né? É. E no dia a dia, né? Tu aprende muito, né? No dia a dia, na operação, vender, viajar com representante, enfim. Ele fazia cama, era uma indústria têxtil. Desde fazer artigo de cama. Artigo de cama. Existe ainda? Não, Não existe Como é mais. que era o nome? Vilese. Vilésia. Vilese. Quantos funcionários tinha? Se na não, época? chegou 10, 12, Uhum. uma coisa assim. Uma pequena indústria. Exatamente. Mas estava indo, estava evoluindo lá. Era empresa tradicional, vamos dizer Até assim. porque ele nem queria funcionário, né? Ele tava saindo no meio de uma confusão de 300, tá? O Pô, cara, mas não vai quero pra- ter funcionário. Não, mas aí tava tranquilo. Poxa, Tava bom demais aí ali. a vida tava boa. Mas enfim, o negócio tava indo, evoluindo e tal. Aí um dia tava lá na fazenda do Joy, em Bom Jardim do Serra. O Joy é fundador da Edsoft, do Isso. sogro, né? Aham. Aí ele veio com o papo. Ô, Michel, tu não quer ir lá ver a Edsoft, lá conhecer, pra ver se tu não quer tocar depois, não sei o quê. Já tava com esse problema de sucessão. Ele tem filhos? Tem 2 filhas, né? 2 meninas. Duas O homem não. meninas, não. Só 2 Duas meninas. E as meninas não queriam, não se envolviam com a. A gente sabe que a empresa familiar é difícil. Sim. É. Né? Tenho experiência própria então, e É fácil. vários amigos aí que têm a mesma Uhum. situação, então... A gente convive com isso, né? Incrível. Todo mundo tem uma história. É complicado, né? O filho fica meio assim de querer passar por cima do pai, o pai continua querendo mandar igual fosse uma criança e decidir tudo. Sim. Então chega um momento que tem que deixar, digamos, o filho, Tem que Sim. profissionalizar. trabalhar. É. Ah. né? Se não quiser profissionalizar, né? Deixa o filho trabalhar, acompanha e vai soltando. Uhum. É que no começo de qualquer negócio, o cara toma várias decisões boas e algumas ruins. E ele entende que isso é natural pro negócio.
quando ele vai fazer essa sucessão, ele não entende as decisões ruins, né? Ele quer que a pessoa esteja preparada só para as decisões certas e não as erradas. Só que compõe o aprendizado, né? Então é difícil, é fácil entender o quão difícil é, porque o cara chegou no momento em que a empresa dele já não merece mais, na cabeça dele, já não merece mais errar. Mas faz parte do contexto, né? Faz parte do show. É, exatamente. Né? Assim como as coisas mudam, eu entendo que a sucessão tem que ser bem preparada, ela é benéfica porque traz novos ares, traz coisas Isso, novas, né? exatamente. Assim como entendo que para cada momento da empresa a gente tem que ter um perfil de gestor diferente. Concordo Eu contigo. costumo falar, vou falar isso, né? Então vou voltar lá. Mas tenho meu negócio. Aí para ele, tenho meu negócio, tá indo bem, não posso largar, não tem como, né? Mas posso ir lá, passo lá Posso conhecer sem vou compromisso. lá conhecer, vou lá passar alguns dias lá meio período para ver como é que é, né? Então, um cenário lindo, maravilhoso. Aí fui. Naquele momento a tecnologia estava começando a ascender. Tava né? começando a acender, mas a gente não tinha ainda esse oba-oba aí de startup, nem sonhos nem que a gente sonho. tem aqui hoje, É que a gente faz 2012, hoje. verdade. É 2013, isso. Né? Então, mas sempre tive aquele, vendo já o que se fazia fora, de empresas de tecnologia, no meu íntimo tinha aquele, não, um dia eu vou pelo menos investir numa empresa de tecnologia. Legal. Mas Já estava no teu radar, então. tava no radar, mas estava ali quieto, porque também estava, de certa forma, distante, né? Sim. Não era o momento. Sim. E encontrei um cenário de uma empresa de 30 e tantos anos, familiar, com todos os ônus e bônus, né? Que é normal. Normal. Todas têm. Todas E têm. E comecei... todas são familiares, né? Elas nascem familiar, né? Nascem Depois que elas familiares. vão se reestruturando, mas É verdade. Sem fato. é. Né? A maioria morre familiar. Acaba a empresa familiar. Exatamente. E não se reestrutura. Né? Exatamente. É. E aí eu comecei a trabalhar, e o negócio começou a ficar interessante, né? Entrei lá numa função lá meio no comercial, depois já acabei tendo que assumir o financeiro e... Aí começou a deixar a empresa, Aí a outra empresa com alguém? Na mão de alguém? Vamos dizer, Exato, algum os funcionários gerente? estavam tocando, meu pai meio que assumiu de volta, olho. vamos dizer assim. Entendi. Né? E, enfim, para mim, no final, estava muito mais interessante na Edsoft do que lá. Né? Chegou nesse ponto. Tava sendo sugado de uma forma boa. Boa, Tava boa, gostando né? daquilo ali. O mundo... Tecnologia. A gente entra nesse negócio, a gente sabe que difícil, é sensacional, é difícil, difícil isso aí, é concordo difícil contigo. comparar. A escala, né? A forma que é feito, né? Realmente é. De certa forma, é um mundo mais leve, vamos dizer assim. Verdade, verdade. Um mundo que te permite pensar fora da caixa. Ponto. Não tenho dúvida. Né? É verdade. Um monte daqueles formalismos que a gente vê na economia tradicional, que hoje estão buscando, né? Buscando se inspirar no mundo da tecnologia. Que é difícil, né? Não é fácil. Exatamente. E... Adaptar uma coisa a outra não é serviço fácil. Então aquilo era muito legal. Tava, aquele cenário, coisa prosperando, resolvendo pepino também. Toda aquela minha bagagem, vamos dizer lá, de direito, bagagem de Cristais Zero, aquilo tudo me ajudou. Imagina. Muito. Imagina. E... Como é que ele criou a Edsoft? Sabes disso, o Joy? O Joy... Sabe dessa informação? O Porque Joy? foi 30 anos antes de tu entrar, então realmente essa história não deve estar muito fresca, não. Não tá fresca, não. O Joy, na época, ele era funcionário da Ceval. Da Ceval. Ele é funcionário da Ceval. Foi na época da terceirização e será que ele montou uma empresa para isso? Não. Não, ele já vinha com esse negócio também de empreender. Entendi. Ele conta que ele começou na cozinha de casa, escrever sistema fiscal, contábil fiscal, aquela coisa lá em 84. Meu Deus. Chegou o momento que virou uma empresa. Saiu da Ceval, veio até aqui para Cetil. Cetil. Né? Para entender como funcionava um birô, não sei o quê, papapá. Todo mundo tem alguma relação Todo com mundo. Cetil, né? A velha guarda toda, né? A velha guarda Deixamos isso de velha guarda. Se não trabalhou lá, pelo menos passou lá com uma coisa do Joy. Exatamente. Mas ele chegou a trabalhar tudo, para adquirir know-how. Então, foi desenvolvendo ali. Começou a trabalhar, desenvolver uma folha de pagamento, né?
Ali tem um lugar que a história dele se conectou um pouco com os fundadores da Sênior, Ah, né? Ali de uma quebra de sociedade ali. Não sei se foi com o Guido na época, quem foi. E aí foi Que onde se nasceu a separaram, Sênior. ali nasceu a Sênior, separou, buscou o Jorge, continuou, Aham. tocou. E o Joy continuou daí sozinho, né? Com parte fiscal, contábil. Aí em 91 lançou o produto de gestão escolar, né? Escolar. Então, A venda era para escola particular ou já mirava em... tinha escola particular, tinha escola pública na Tinha, época. já tinha. Na época a rede municipal aqui chegou a usar Ah, e é? tal. Não sabia. O sistema em 91, né? O Imagina. sistema em COBOL, Sim, claro. pequenininho Algo muito... tal, mas bem direitinho. Se fala que foi o primeiro, um dos primeiros, ou o primeiro sistema de gestão educacional de mercado. Uhum. As universidades desenvolviam o próprio para si mesmo, Verdade. e, enfim, depois acabaram Faz surgindo. sentido, né? Sim. As faculdades mesmo fazer o seu próprio. Em teoria estão errado, mas faz sentido para eles na cabeça dos anos 90. Lógico. Na época fazia, não tinha. É, isso aí. Não tinha. Não Os tinha nem onde pequenos, pesquisar. exatamente. A informatização estava chegando ainda nos pequenos, né? Então, para eles era, pô, ligar um computador na tomada já era um bicho. Uhum. Eu lembro até de uma história que eu ouvi contar que o suporte atendeu por telefone em uma escola lá do extremo oeste do estado. Com problema e não imprime boleto, não imprime boleto, não imprime boleto. Aí fui o consultor daqui. Lá pro Eu nem oeste. me lembro se foi São Miguel do Oeste, uma coisa assim. Ah, Para lá ligar, perto. pra ligar na parede. Chegou lá, exatamente. Eu não sei se ligou na parede ou se apertou o botão. Aí começou a imprimir, sozinho. Começou a Sabe que cuspir essa boleto. Já tava na fila de impressão, já foi Essa é a tudo. primeira resposta de qualquer FAQ, né, da tecnologia. Seu aparelho tá ligado na... Exatamente. Só que, pô, era um bicho de 7 cabeças, né? Lógico, novidade pra todo mundo, né? Imagina. Então, aí fomos trabalhando, né, na Edsoft. Eu fui absorvendo o negócio, fui entendendo, né? O Joy também foi. Aí se afastando. foi bem legal ali o processo de sucessão, né? Uhum. Ele conseguiu... Ele permitiu que eu fosse agregando as atividades e se tornando um sucessor mesmo, né? Exatamente. Porque isso que eu acho que é a palavra. Tu vai se tornando, É. né? Não, É não uma dá pra te construção, entrar. não é Isso. de um dia para o outro, principalmente quando é, vamos dizer, uma sucessão familiar. Tu tem que entender o negócio. A empresa ali, pô, querendo ou não, é a terceira filha deles. Uhum. Sim, Né? Tem totalmente. todo um carinho, tem todo um afeto. E para isso quebrar de um dia para o outro. Meu Deus. Carrega a empresa, carrega a família pra baixo, né? Meu, É. já pensou? Contrata um. Vamos citar nomes, né? Todo mundo conhece. Contrata o Carlene e põe lá para tocar a empresa. Um dia para o outro, o Joy não tem mais a sala dele. Sim. E é completamente profissional. Um ritmo Sim. pegado diferente. A relação É um corte, né? da empresa, a relação com os colaboradores, a cultura, é difícil, né? Uhum. Tu desmantela uma empresa numa situação assim. Exatamente. Aí o grande desafio, pô, além de cuidar de gestão financeira, tudo, é entender aquela cultura toda, manter a cultura, evoluir isso, Uhum. né? Cuidar muito do relacionamento dos sócios com a empresa, conciliar, na verdade, Uhum. né? Os interesses da empresa e do sócio. Hoje, na verdade, hoje é uma coisa que tá na minha mão Uhum. e é uma coisa que, vamos dizer assim, dá dor de cabeça. É um ponto É sensível, conciliar, é sensível, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eu às vezes tenho que dizer não ou ajustar alguma coisa como um sócio, eu tô na mesa dele almoçando no domingo, né? Então tem todo um jogo de escritura ali, né? Não é fácil. Tem Não é fácil. Cara, eu acho que tu não pode explicitar melhor essa relação, porque numa situação familiar, o que se discute numa empresa, não tem como não carregar para dentro da família, Exatamente. né? Porque vai estar lá a conversa, vai estar lá depois. É isso, é muito difícil. É muito difícil. Exatamente. E por mais que eu vim de fora com uma certa experiência, eu tenho que dar uma pegada diferente no negócio, até para ele Uhum. continuar evoluindo, Uhum. né? É isso aí. Tem que. Não tem como. E tu falou uma coisa que eu acho sensacional. Porque tu falou assim, eu tenho que cuidar do interesse do sócio e eu tenho que cuidar do interesse da empresa. E nem sempre são o mesmo. Eu sei que isso pode ser uma maluquice, mas quem está no meio coordenando a empresa, esse sócio às vezes quer um dividendo maior, ele quer mudar alguma coisa que talvez a empresa não necessita mudar naquele momento. Exatamente. Então, conseguir estar nesse meio e manter as duas relações, porque aqui tem um time, né? Exatamente. Que espera que tu faça o melhor para Que eles. te cobra outras coisas. Exatamente. Exato. São interesses antagônicos Então, muitas vezes. exatamente. Então, tu ter esse cuidado para não ferir nenhum dos dois lados é uma loucura. Tem que estar o Mas, tempo todo com
Com cuidado, né? Ah. Rodando as dois pratinhos, como diz Os lá. dois Tem que estar cuidando de um e interesses, né? cuidando do outro o tempo todo. Exatamente. Como é que foi com teu pai, né? Porque tu tava tocando um negócio que era dele, da família, e daqui a eu pouco tô o com sogro te ele. puxou, e aí? Aí bateu um ciúme. Faz 10 anos que ele não fala com o pai dele. Sacanagem. Não. Na verdade, Não, tinha mas outros negócios ali. Meu Mas pai deve ter rolado um filme de fato, né? Porque... meu pai tava tocando e tal, e também justamente tinha essa perspectiva de fazer sucessão, Uhum. né? Então... Ótima pergunta essa. Ótima pergunta. Seu pai levou de boa? Não teve uma ciúme Não. no começo. Não ficou de boa, né? Eu não briguei com ele ficou bravo com o Joy, na verdade. Ai, pior Porra, tu ainda. raptou meu filho. Pior Exatamente. É. Aí ficou aquela... Tu é filho único, já? Não, eu tinha uma irmã. Uma irmã. E... Nada a ver, né? Era médica, então... Uhum. Entendi. Tava fora da... Os aqui, o que se tinha que assumir alguma coisa era comigo, ponto final. Uhum. E Raptou teu meu... pai chegou a ter uma contabilidade ou ele sempre trabalhou para grandes companhias? Ele chegou a ter uma contabilidade, depois ele saiu, depois no final da vida ele comprou e me deixou um pepino aí que eu tô resolvendo até hoje. Ele quis ganhar uma boa herança. Né? Da Hemer, pepinos. Só pepino. Daqueles bem azedos ainda. É. Mas... Aí, pô, pai, não sei o que ele... Não. É que o Joy podia ter pelo menos falado comigo. Antes, né? Mas todo mundo se dava bem, não tinha Sim. porquê, né? Mas enfim. Não houve briga, mas houve um o mal-estar. clima, né? Um climão, assim, vamos dizer clima. assim. Entendi, né? entendi. Então... Qual foi os maiores desafios, assim, mais práticos desse momento, dessa sucessão? Como é que foi, assim? Porque no dia a dia tudo vai mudando. Tá certo que pareceu que foi bem lento. Não foi algo forçado, O processo foi muito lento, mas teve algumas situações, assim, que eu tive que simplesmente fechar o olho, fazer, Tomar a decisão. tomar a decisão, passar por cima e depois comunicar. Ó, Entendi. fiz isso. Eu fazia isso, né? Dava essa Sim. satisfação. Ó, fiz isso porque assim, assado. Né? E tu tinhas Não- essa Daí eu tinha permissão. Ele vamos dizer permitia assim. que Tu eu tinhas fizesse. essa responsabilidade. Exatamente. Então, Isso é importante. deu certo. E, enfim, foi Uhum. bem... Foi bem sucedida, né? Entendi. Então, sucessão oficialmente já foi em 2019. Uhum. Né? Então, já estou aí 2019 já. foi. uns anos já. Meu, e tu pega um aninho ali antes da pandemia. Como é que foi daí Pegamos pra ti? pandemia. Porque tu verdadeiramente ganhou a faixa, né? Ganhou a faixa um ano antes E de uma começar pandemia. uma pandemia. Como é que foi esse momento pra ti? Que tu tava sozinho, entre aspas, né? Óbvio que tu tinha conselho, né? Os conselhos, né? Que eles seriam talvez um presente conselho, mas como é que foi pra ti? Olha, foi fácil, mas o pepino estava ali, tinha que encarar como eu sempre fiz, né? Chegou a dar algum impacto no começo ou não? Algum impacto deu, né? Voltando ali, eu estava sozinho por quê? Começou a pandemia, o Joy, a esposa, nossa idade, se mudaram para fazenda, se isolaram lá. Claro, É. Também estou morando lá até proteger, hoje, não volto mais, né? Foram e não voltaram mais. Eles, Gostaram da coisa. voltam visitando, indo em Aham. médico só, né? Só que a gente tinha feito um belo batendo planejamento, mudou de sede, e sumiu um monte de coisa na frente, e chegou a pandemia. Ele não, foi um tempo na Rua 15, né? A gente tá lá na Rua 15 ainda. Tá na Rua 15, né? Tá lá ainda. Legal. E, aliás, isso é uma coisa que a gente já discute bastante, mas, enfim. As escolas sofreram muito, né? Escolas, Imagina. universidades. Muito cliente que era educação infantil, por exemplo. O cliente quebrou, parou. É mesmo. Então a gente teve muita situação que teve que não cobrar, dar desconto, Uhum. teve contratos rompidos porque eles não conseguiam pagar, Teve que fazer concessões. teve que fazer concessões, né? Então, aí tem que dizer, mas tecnologia bombou Sim. na pandemia. Ainda mais que as Depende. escolas tiveram que se reinventar de uma hora para outra. Depende o que, né? Nosso negócio é gestão, não é uma plataforma de ensino à De distância. ensino à distância, exatamente. É. Uhum. E não teve que integrar? Não deu? Não, a gente integra, Ah, integra imaginei, com tudo. falei. Integra com tudo. Aproveitaram a Com tudo que tu oportunidade e imagina, fizeram essa integração né? também, né? Já tinha clientes que tinham integrado e fez outras integrações que precisava.
Porque provavelmente vocês atendiam ou atendem também ensino à distância, imagino eu. Sim, Então, sim. já tinha talvez já alguma... teve clientes de pequeno porte, grande porte, Sim. muitos polos, então Uhum. funciona tudo direitinho, né? Mas foi um pouco Foi tenso. tenso, aquela coisa do dia a dia, aquela coisa do home office, né? A gente não tinha Uhum. cultura de home office. E eu acho que tu pega da pré-infância, tu pega todos os tipos de escola, né? Tudo. Essa da pré-infância, o pai não parou de pagar, né? Sim. Parou de Porque Tira a criança da não escola, tem filho todo da mundo em escola, casa, todo trabalhando mundo de em casa, tá não, todo mundo trabalhando em casa. não deixa existe, a criança não aí. existe escola home office, né? O cara não vai dar lá, então Exatamente. realmente deve ter quebrado um monte mesmo. E aí com uma Quebrou quebra o muito. cara para de pagar, né? Exatamente. Faz sentido. Então, a gente lidando com toda aquela coisa, pra gente também era novidade, né? Home office, sim. trabalhar à distância, Uhum. né? Eu fiquei um mês trancado dentro de casa, que é o primeiro mês, né? Aí eu Se isolou vou também. pro escritório e ponto final. Não dá. Quantos funcionários tem a do software Hoje hoje? tem uns 70. 70. Então, Na época já tinha 70, Perto tinha uns, disso, talvez. um pouco menos. pouco menos. São 50. Aham. E Alguma todos coisa. trabalhando no mesmo escritório. sempre. Todos no mesmo escritório. Lá tem espaço para uns 100 colaboradores, mais ou menos. Uhum. É do lado do Flamengo, né? Do lado da Flamengo. Aquele prédio bonito. do prédio tem do espelhado. lado da sim, Flamengo sim, espelhado. aquele prédio. Aham, Exatamente. sei qual é. De vez em quando eu fico meio doido que eu chego lá e tem aquele prédio inteiro lá e tem uma dúzia de pessoas lá dentro. Custo fixo, né? Sim, é verdade. A gente tem que administrar, isso não adianta, né? Exatamente. Custo de energia é o mesmo, é tudo mesmo, né? Mas é bacana ter um escritório no centro da cidade. Eu acho bacana. Eu morei no centro, eu gostava muito de morar bem no centrão ali. Tu tem tudo perto, né? É. Tem ônus e bônus. Sim, com certeza tem. A galera sai pra almoçar, tem 300 restaurantes do lado do outro, no final da tarde ele tem um happy hour ali, ele tem um médico ali do lado. Tem a Praça tudo Nova ali. agora ali na É um frente. ônibus de todos os lugares, praticamente, né? Quando tu pega, se o teu time, alguns vêm de ônibus, é praticamente um ônibus de todos os lugares, né? Tu, Isso sim. com raridade. Vai pegar um ou outro terminal, mas é... Mas a galera toda ganha bem, eles reclamam que não tem É estacionamento. verdade. Aí eles reclamam que não tem Ninguém vende ônibus. Hoje se paga bem esse povo, é verdade. É. Pior que é verdade, isso não tem estacionamento. É Põe no isso. chinês ali na frente. Aí eles reclamam que tem que pagar Exatamente, os 2 pilas de estacionamento. Aí, enfim. Não é barato, não. Mas bota esse povo pra andar de ônibus, então. Horas. Essa aí, tem que incentivar Aí- o pessoal Compra a usar. patinete pra todo mundo. Também, ó, aham, também. Aí patinete. a gente tava discutindo esses dias, daí com esse negócio, de vez em quando chega lá, tem uma dúzia de cara lá, e aí? Qual que é? A gente tá nessa discussão, né? Se vale ou não vale a pena, né? Fica um home office, você vai home office de uma vez, vem presencial, né? E a gente tá olhando o movimento que tá acontecendo no mercado. Uhum. A gente continua hoje com o sistema híbrido, pedindo que a galera venha pra empresa aí 3 vezes por semana, Uhum. né? Pra ir levando, e, É que enfim. sempre tem aquele que gosta de ir, tem aquele que gosta de ficar em casa. Tem É muito perfil. É, exato. Perfil daquele que dá certo, que não dá certo. Eu sou O daquele pessoal que mais, que é um pouco mais sênior, já dá certo. Eu tolero ficar 2 semanas em casa, depois eu tenho que ir não. pra onde eu tô. Eu preciso ver gente, tenho eu que gosto de ver gente, falar exatamente, com gente, tá aqui exatamente falando isso. e tal. Exatamente Então, isso. É preciso. eu percebo que eu estando em casa, se eu for fazer uma coisa operacional, eu produzo infinitamente mais. Aham. Porque ninguém interrompe. Sim. né? Mas o dia a dia, sentar na mesa, do lado da mesa do cara e falar e trocar ideia. Não tem preço. Essa questão de troca de ideia, eu acho que ainda É verdade. É porque no Zoom tu abre, fecha a pauta e fecha o morreu. Zoom. No escritório não tem isso. Não. Então, uma ideia aqui, tu já bate ali, o outro já vem com outra Continua. ideia, isso vai se capilarizando e volta muito mais forte. Né? Exatamente. Tem uma recepção lá, tem uma máquina de café. Então eu chamo todo mundo, vem tomar café aqui embaixo. É o lugar onde a gente troca ideia, cria coisa Sim. diferente, resolve problemas assim, de uma forma mais É onde a mente tranquila, começa a trabalhar descontraída. fora da caixinha, né? Porque não Exatamente. estás ali fazendo o de sempre, né? Exatamente. Isso em casa não tem, né? É, Não tem, não adianta, né? é verdade, é verdade, é verdade. Como é que tá a Edsoft nesse momento? Pós-pandemia, tudo praticamente voltou ao normal e... Eu tô normal, trabalhando, crescendo. Quase enfim, 70 funcionários, tu disseste, né? Quantos Ex- clientes ativos, mais ou menos, hoje? cento e No tanto. no Brasil inteiro, No imagina. Brasil inteiro, espalhado pelo Brasil inteiro. Fora do Brasil, nada ainda, por enquanto. Não, estamos negociando aí. Já estão traduzindo o sistema para o espanhol, já. Estamos negociando. Você é preparado para isso já, né? Só não pra Argentina, né? Nesse momento não, né? Tem que esperar. Ah, A Argentina tá feia, né? Mas tem que estar de olho, né? Tem que estar de olho, Tem que estar né? engatilhado para quando abrir a oportunidade, Verdade, tem que estar faz ali. sentido. É. Hoje há quem diga que tá mais preconceito que outra coisa. Que ainda essa semana tá falando com alguns amigos que foram para Argentina.
que tá bonito, tá organizado, tá não sei o quê. Às vezes a gente recebe muito... percepção. Chega enviesado aqui, né? Não sei. Faz sentido. Pode ser, pode É a ser. história de que no Brasil, fora do Brasil, parece que é só favela. E não é. Favela, jacaré atravessando a avenida exatamente. e esse tipo de coisa, né? A Edusoft chegou a pensar em comprar empresas? Não, empresas de tecnologia para complementares? Isso chegou um dia a passar no radar na cabeça? É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Às vezes compram empresas que são complementares, né? E tu consegue Exatamente. encaixar elas. Cheguei a negociar algumas coisas, mas acabou não... Concorrentes ou complementares, como disse o Rafael? Concorrentes podem fazer sentido, porque daí tu soma carteiras, né? Claro. Ou complementares, porque aí tu traz produto pronto, né? Gruda ali e vai embora, né? Aproveita esse estudo de vendas e... E faz o cross-sell, né? Vende para um lado e vende para o outro. Exatamente. Né? Ao invés de ter que desenvolver do zero. E o sistema de vocês hoje ele é aplicado só a empresas, a escolas, instituições de ensino, vamos dizer assim? Ou também se aplica a áreas de educação de uma determinada corporação gigantesca, por exemplo, que é o que acontece muito hoje. Tem muita gente que tem a sua universidade corporativa, vamos dizer assim, né? É verdade. Vocês atendem também esse tipo de Se público? se aplica. Aham, O foco é a instituição de ensino, certo. mas tem alguns módulos específicos que ele se aplicaria para fazer esse controle, essa gestão de alunos. E, Entendi. Percentualmente falando, tá mais em público ou tá mais em privado? Dá para dar um chute? Ainda está mais em privado. A gente tem alguns clientes públicos assim maiores. Os maiores, por ironia, né? Por enquanto, os maiores clientes são públicos. Entendi. É o Pareto ali, ao contrário. Né? Mas está mais em privado. Entendi. Agora, nosso faturamento hoje ele está distribuído meio-meio. Ensino básico e ensino superior. Entendi. Que a gente tem muito nas... Isso eu parei para analisar, porque a gente tem muito na concorrência aí. Eles focam só em ensino básico, por exemplo. É mesmo. Muitos. Mas a impressão que eu tenho é que o ensino básico foi um bom negócio no passado, para vocês, e que hoje o ensino superior seja mais... Pelo menos assim, a gente vê aparecer mais universidades hoje do que... principalmente por causa do EAD, né? Do ensino à distância. A gente vê grupos muito grandes, né? Exatamente. E um vai comprando o outro, né? É impressionante. Só que um grupo muito grande, ele acaba tendo isso dentro de casa. Que aí faz sentido. Faz sentido. Tem lá 300 mil alunos. Tu é uma empresa de software, né? Cabe uma empresa de software lá dentro. Interno. Vale a pena até tu comprar uma aí do soft da vida e manter Com internamente. Com certeza. Nessas operações de aquisição, né, de grandes instituições de ensino, né? Acontece isso, porque assim, às vezes imagino eu que seja... Quando acontece uma negociação dessa, vocês devem ficar apreensivos, né? E agora? Será que a gente vai ser dispensado ou será que a gente vai ser agregado a todo o braço de quem está comprando, vamos dizer assim, né? Tem essa incerteza também, provavelmente, imagino eu, né? Tem. Tem que estar de olho no mercado das instituições de ensino. De aquisições exato. da educação. E nos últimos anos teve muita movimentação disso. Sim, é um absurdo. É que nem na área da saúde, né? É educação e saúde, é impressionante. Então, às vezes acontece. O grupo já é gigantesco, usam uma ferramenta X lá, adquire, com o tempo eles acabam substituindo. Sim. Ou mantendo as duas paralelamente por um tempo, mas... O que, por um lado, é ruim, porque daí, no fundo, eu tô achando que aumenta o número de instituições de ensino superior, mas o número de donos das instituições vai diminuindo. Tem um movimento muito grande de consolidação nos últimos anos. Exato, né? exatamente. Aí tem muitos que chegou no momento e limitaram, né? Cara, não pode mais, porque concentração de concorrência. Né? Exatamente. Aí eles começaram a comprar a empresa de TI. Faz sentido, totalmente. Aí eles querem trazer esse negócio, tecnologia pra dentro. Nunca vieram te oferecer, assim, tipo... Qual é o teu preço aí? Volta e meia tem gente sondando. Olha só. Da área de instituição de ensino. Tem. Que legal, olha só. Mesmo da Total. TI, instituição claro. de ensino. Então, isso aí, volta e meia, alguém bate lá. E esse negócio de tu... Aliás, tinha um movimento bem forte já antes da pandemia. Aham. Aí a coisa esfriou. Entendi. Quer dizer, esse último ano que tudo esfriou, Foi o falando de inverno investimento, da né? tecnologia. Horrível, né? Essa mudança de governo. Mas está começando a se movimentar de novo. Né? Não adianta, né? O pessoal bota o pé É ciclo. Sempre vem aquele E tá muito atrelado à confiança, né? Qualquer tipo de mudança de governo, seja para um lado, seja para o outro, existe sempre esse momento em que há uma... Deixa eu ver o que vai acontecer e depois isso volta. É normal, é o ciclo. Tu pode olhar lá, tu vai verificar exatamente. Por causa da dinâmica da história, do que aconteceu, né, nessa última eleição,
a quantidade de gente assustada, achando que ia haver uma revolução, vamos dizer assim, né? Que era muito maior do que nas outras eleições, vamos É dizer muito assim. mais polarizado. né? Então, Essa isso- polarização é. fez com que as pessoas ficassem muito mais desconfiadas do outro lado. Foi bem tenso, Né? ainda tá tenso. Ainda né? é. Muita gente que ainda tá. Mas é assim, né? É aquela história. Tem que só o tempo vai ensinar. O problema é que hoje o tempo passa muito rápido. É verdade. Quanto mais tu demoras a perceber que não vai ser aquilo tudo que tu imaginavas, que não vai ser aquele pavor todo que tu imaginavas, pior pra ti. verdade. Porque tu vai perder Sim. tempo de evolução e de, sabe? Não, eu de percebo que crescimento. agora sim, o mercado tá Sim, começando tá reagindo. Começou a girar, reagindo. Normalmente, tranquilo e exatamente. tal, Mas né? nós estamos em agosto. Passou Exatamente, muito se tempo, perdeu 8 meses aí. Perdeu 8 meses. Né? Acho Agora, que, galera, acho viu que que uma não. desconfiança de meio ano, beleza. Passou de Agora, meio agora a ano, pelo galera amor de viu Deus. que não, o Brasil não vai se acabar, não vai ser uma Não vamos virar Venezuela mês que Venezuela, vem. exatamente. Então, vamos trabalhar, não tem uma opção. óbvio, né? é Mas o que óbvio. teve de amigos conhecidos que, cara, chegou no final do ano, estavam vendendo tudo, porque iam embora e não sei o quê, desesperados, vendendo tudo a preço de banana, né? Porque não dava mais. Muito triste, Aconteceu né? muito, né? A internet ela trouxe esse poder. Né? Eu acho Exato. que ficou se alimentando, os dois lados ficaram se alimentando de informações vazias. Aterrorizando, Exatamente, para Uhum. colocar essa massa contra a outra, porque existia um interesse por trás Para de tudo ganhar a isso. eleição, no fim das Então, contas, é quando isso. um dos dois lados Uhum. recebeu a faixa, aí o outro lado se apavorou. Disse, cara, eu só recebi, vai ser a Venezuela até fevereiro. E estamos falando de um país continental, né? Não Exatamente, mas eu acho que o Brasil Ah, ele é muito grande, muito ele é uma grande, democracia bastante madura já. Sim. Então, eu acho que isso aí não é. Não é Não é assim. impossível, não é impossível, mas não é não assim, é tão né? fácil assim. Não é tão fácil, né? Eu acabo lidando com muita gente de muitos setores diferentes, Uhum. né? Porque além do software, eu tenho outro negócio que é locação de imóveis próprios, Uhum, uhum. Aliás, galpões industriais, comercial, né? essa informação é ótima. Ele cuida da própria Cristais Ering lá hoje. É verdade. No final a gente Meu acabou Deus. comprando a empresa Então- que comprou o imóvel. Se tu pensar bem, ele quebrou a Cristais Ering Pra ficar com o imóvel. Fala besteira, isso tá aí. louco da cabeça? Sacanagem, né? Tá louco da cabeça, né? Mas é lindo aquele lugar, cara. É lindo demais. Eu tava aquele comentando com ele, ele falou que pasto. tem mais de 10 operações lá dentro. A gente não sim. tem noção do tamanho que é aquilo que passa ali na frente, né? Onde era Cristais Não. Ering. Só ver a loja hoje. Agora que tu fez aquela limpeza na frente, dá pra sim ter uma ideia. Mas antes tu não tinha ideia nenhuma. Exatamente. E eu me lembro que a gente investiu no Emplacaí e tinha um monte de cliente lá dentro. E aí foi a primeira vez que eu vi lá dentro que existia Emplacaí era empresas. dentro, é verdade. E aí é grande demais e é lindo e é histórico ainda, né? Histórico. Tem tudo essa... Na verdade, a gente tá lá ainda em que movimento, né? Restaurando, galpão, alugando. eu né? quero- Agora tô no penúltimo galpão. Eu quero ir lá conhecer qualquer hora. É Dessa. lindo, Vamos lá demais. assim, né? Pra Tem depois... os fornos. Tem Tem lá os ainda, fornos os lá, não né? tem mais. Mas tinha, né? Tinha os Tinha os fornos, fornos, chaminé. Vendeu Aí, tudo. A empresa estava parada desde 2009 Imagina. e ainda estava lá, né? Porque precisava de dinheiro para fazer também. Então, Claro, ponto final. A gente entrou no movimento lá, a gente comprou depois o negócio lá e foi restaurando, alugando, Nossa, alugando. Foi bem suado, vamos dizer assim, né? Mas eu estava dizendo que falo com muita gente diferente. Sim. Muitos setores diferentes lá. A gente tem empresa de mais diversos setores. Quem sempre trabalhou direitinho, trabalhou sério, Vai, né? tá indo, não tem problema. Aquele que só reclama e sempre só reclamou, tá a mesma desgraça, tá pior, Não né? adianta. Mas Eu tenho 4 perguntas pra te fazer. A gente praticamente finalizou já. já? Já, Passa- tu acredita? passa Vamos começar de novo, É. então? 48 minutos de 48 papo aqui, já minutos pra já. ter ideias. Lá vai ter muita coisa ainda, tá? O lugar é maravilhoso para quem está buscando uma área grande, ali onde na curva dos Cristais Ering, não tem como, quando tu vai pela Rua Bahia, do lado esquerdo, Isso. né? Existe uma área comercial ali hoje em dia ou fala diretamente contigo? Pode falar diretamente comigo, Então tá, diretamente com o Michel, com então. o Michel. Então tá. Né? Eu vou te fazer 4 perguntas. Qual foi a Fala. maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade? Qual a maior dificuldade que eu tenho hoje, né? Que eu tô lidando, né? Uhum. Falar não para as pessoas. Boa. E, difícil, e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tô trabalhando isso. Todo mundo tem que trabalhar isso um pouco. Ó. Durante a tua carreira, né, toda a tua carreira, tu teve muitas pessoas que se conectaram a você e dessas muitas foram inspiração.
Quem poderia nomear aqui que foi uma inspiração para ti, ou talvez até um mentor, ou é ainda, né? Não posso falar diferente, né? Minha grande inspiração foi meu pai. Mas, Não digo que as nossas ideias eram sempre as mesmas, Convergiam, né? ou que não teve conflito, não teve discussão, mas pela história de vida, pela perrengues, vamos dizer assim, que sempre passou e conquistou as coisas e fez acontecer, eu acho que é minha maior inspiração. que legal. Ele faleceu... Ele faleceu no ano passado, ano passado, julho né? do ano Recentemente, passado. Uhum. Completou um ano. Se fosse empreender, Michel, em algo totalmente diferente do que tu já fez, Ou o faz. que tu, o que faz também é. O que tu faria? Isso é difícil falar, né? Difícil, né? A gente vive, volta e meia parece uma ideia diferente. A gente é maluco, né? Ah, mas deve ter alguma ideia mais Volta e bacana. meia, Assim, que... eu não sei, se fosse pra fazer hoje, não sei se ia para um campo de geração e distribuição de energia elétrica. Eu tenho um sonho, assim, já de muito antigo, né? De trabalhar com construção naval. Olha, Caraca. Mas aquilo é sonho pessoal, sabe? Aham. Aquela coisa pessoal. Não sei se é viável, se não é, mas eu acho Deve sensacional. ser. certo, É ele verdade. montava kit Revel quando era criança. Aqueles barquinhos lá. Então, pô, um dia eu vou montar um Verdade. de verdade. Desse aqui. Nem todo mundo entendeu aqui, tá? Ah, Mas bom, Não, nem todo mundo. Pesquisa no Google. É, Nem kit todo Revel. mundo entendeu. Ou vamos construir um. Pô, quer dizer, já tá no caminho, já tá no caminho, né? Fazer um shopping, né? Boa, É, verdade. opa, olha aí, ó. Verdade. Olha aí, ó. Aí vem, ó. E pra finalizar e tu parar de perder teu tempo aqui contando essa Mas tá tão bom. Mais umas 3 horas, podemos falar? Fechou. Ah. Né? Se tu tivesse o poder, né, de se encontrar aos 19 anos, tu ganhasse um DeLorean e tu voltasse pro passado e pudesse se encontrar aos 19 anos, o que que tu, esse Michel de hoje, falaria para aquele Michel de 19 anos? Confia que vai dar certo. Boa. Confia em ti Boa. que vai dar certo. Dá um tapinha nas costas e Exatamente. só vai. Vai. Não te assusta com as bifurcações que o caminho né? Que vai aparecer no caminho de vez em quando. Exatamente. É isso aí. Vai, segue teu instinto e manda ver, né? Exatamente. É, vai dar tudo certo, isso é bom. Tenho certeza que se você tá aqui, é que você gostou Muito bom. demais, né, dessa inspiração, tanto do Michel quanto da Edusoft, que são uma empresa incrível, quarentenária, como é que se fala 40 anos aí? Quantenária, Não, quase 40 meu anos. Deus, meu Deus, cinquentenária? 50 Quarentena. Quarentenária. Agora, Pesquisa no 40 Google. anos. Exatamente. Quarentona. Agora também me fugiu a palavra, Tenho minha memória foi certeza pro que- espaço. Não esquece de Quarentona, deixar melhor. teu comentário aqui e fala um pouquinho da sua história com a Edusoft, se você teve essa história. Obrigado demais, Michel, por ter vindo Obrigado, aqui Michel, contar foi essa bem história, bacana, bem bacana. compartilhar algo que é fundamental para quem está escutando. Ah, não tenho dúvida. Obrigado. Agradeço o convite, Rafael, Pancho e fico à disposição, né? Se alguém quiser trocar uma ideia, quiser quiser conselho, né? Eu digo, Boa. a gente vê que tá ficando velho quando começa a dar conselho pros outros, né? Verdade, verdade. Mas é muito bom para quem Enfim, está chegando. Eu acho que passar por essa história toda serve pra gente poder ajudar Não tenho quem dúvida. tá chegando aí, quem bem tá isso. precisando, quem precisa de... Mais de apoio, inteligente né? é aquele que escuta o que o outro passou e tenta se revelar em cima Não, disso. e quem também Exatamente. consegue passar isso pra quem merece, pra quem precisa, né? Acho que Verdade. esse também é sinal de inteligência. Essa coisa de ficar guardando pra ti só, Não. tem sentido nenhum, como tu fala. Obrigado, Pancho. Não esqueçam de seguir as redes sociais. Isso aí. Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @Michel, Roberto Weigman, Robert Wagman e @Edusoft. @Edsoft. E @Edusoft. E @podcast ATDQN. E @podcast. É, não esqueça do podcast. TDQN, eu Ora. sempre me esqueço. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais.